Há 13, 14 anos atrás, quando eu iniciei o meu processo dentro do consultório, né, meu trabalho como nutricionista, uma das estratégias mais comuns era a estratégia de comer a cada 3 horas, quando o assunto era emagrecimento. Eu tenho certeza que você já passou por isso, tenho certeza que você já fez alguma estratégia que baseava aí em comer a cada 3 horas, e eu costumo dizer que ela é uma estratégia que ela não funciona para todo mundo. Por que ela não funciona para todo mundo? Antes da gente entrar, né, nesse assunto e falar um pouquinho mais sobre isso, eu costumo dizer que existem inúmeros fatores que vão fazer com que você emagreça. Dois deles principais que eu considero assim essenciais para que você tenha um resultado positivo e definitivo de emagrecimento e que já emagreceu milhares de mulheres dentro dos meus programas, que são você diminuir a quantidade de calorias que você consome no seu dia a dia, então fazer uma estratégia onde você a estratégia alimentar, né, onde você consuma menos calorias do que você gasta, é essencial para que você consiga um resultado de emagrecimento. E um outro fator é você organizar a sua alimentação para que você consuma ao longo do dia alimentos que não vão estimular tanto a insulina. Por que isso? Porque toda vez que a gente tem um estímulo muito grande da insulina, a gente vai fazer duas coisas. Primeiro que o estímulo da insulina ele acontece por conta do consumo de carboidratos, então isso pode impactar a insulina. E aí toda vez que a gente consome pequenas quantidades de carboidrato ao longo do dia, o que é muito comum nessas estratégias a cada 3 horas, o que vai acontecer? Impactando essa insulina, tendo ali um estímulo dela, a gente vai fazer com que a gente carregue esse carboidrato, né? Se o nosso corpo vai fazer isso, carregar esse carboidrato, a insulina vai vir ali para carregar esse carboidrato, essa glicose, para ser utilizada como fonte de energia nas nossas células, no músculo, no fígado, e todo o excesso de carboidrato. E aí o excesso, ele pode estar acontecendo numa estratégia, por exemplo, de 3 em 3 horas. Então todo o excesso de carboidrato que você está consumindo ao longo do dia, muitas vezes, vai ser estocado na forma de gordura corporal. E aí, você está lá tentando esse processo de emagrecimento, buscando essas mudanças e fazendo aí essa rotina de comer a cada 3 horas, e aí você tentou fazer mudanças expressivas aí dentro da sua rotina, então você substituiu, por exemplo, aquela bolachinha que você consome no período da tarde, ou aquela fatia de bolo por uma barrinha de cereais, ou por uma bolachinha mais saudável, fit, e o que está acontecendo? Muitas vezes você está consumindo a mesma quantidade de calorias e a mesma quantidade de carboidratos e o seu processo de emagrecimento ele não está acontecendo justamente porque você está comendo em determinados momentos do dia uma quantidade de carboidrato que no total está sendo um excesso e por isso que você não consegue o processo de emagrecimento. E aí eu trago esse vídeo aqui para justamente trazer uma reflexão com vocês sobre esse assunto de você não precisar comer a cada 3 horas. Por que não precisa comer a cada 3 horas? O nosso corpo ele nos dá sinais o tempo todo. Quer ver só? Toda vez que você está com vontade de ir ao banheiro para fazer xixi, o que você sente? Ou para urinar, né? O que você sente? Você sente a bexiga cheia e dando um sinal de que você precisa ir ao banheiro fazer a sua necessidade, né? Isso para a urina ou para as fezes. A gente sente esse sinal que o nosso corpo dá. Quando você está com sono, você também sente. Você sente um cansaço, você sente seu olho piscando. Isso é um sinal de que você precisa descansar. Com essa estratégia de comer a cada 3 horas, a gente passou a não respeitar um sinal muito importante que o nosso corpo nos dá, que é o sinal da fome. E qual que é esse sinal? É o sinal do estômago roncando. É o sinal do estômago vazio. É um sinal que o seu corpo te dá para que você se alimente, para que você vá em busca de alimentos. Então, o nosso corpo ele é extremamente inteligente, ele é extremamente bem organizado para que ele dê esses sinais, para que a gente faça determinados mecanismos fisiológicos ali do nosso dia a dia, seja urinar, seja fazer as nossas necessidades, as fezes, seja se alimentar, seja descansar, ele sempre vai sinalizar isso para a gente. Só que você lá atrás começou a fazer uma estratégia a cada 3 horas, onde você se alimenta o tempo todo, muitas vezes sem fome, e isso pode estar impactando o seu resultado de emagrecimento. E aí eu trago aqui para você essa estratégia de você basear a sua alimentação conforme a sua fome, porque é uma estratégia que vai facilitar o seu dia a dia. Então acordou de manhã, tá ali naquele período onde você acordou, tomou um copo d'água, fez o seu café, por exemplo. Espera para que essa fome apareça ao longo do seu dia, né, ao longo da sua manhã.
Então você não precisa necessariamente acordar todos os dias e tomar o café da manhã, porque o seu corpo vai sinalizar para você o momento de você fazer isso. Vai ter dia que você vai acordar com muita fome, vai precisar fazer isso, e vai ter dia que você vai estender essa fome, né, essa alimentação até 9, 10 horas da manhã e tá tudo bem. Não tem problema você fazer isso. Talvez dentro do seu dia a dia você tenha horários estipulados para fazer refeições. Né? Às vezes você quer tomar um café da manhã em casa porque você consegue tomar um café da manhã com mais qualidade, você sabe que ao meio-dia, lá no seu trabalho, você tem que parar para se alimentar, não tem problema. Você pode basear a sua alimentação dentro desses horários que você tem e os lanches intermediários, tanto o lanchinho da manhã quanto o lanche da tarde, você tentar identificar, né, tentar respeitar essa fome, essa necessidade que o seu corpo tem, para que você pare para então se alimentar. Tá? Então é uma estratégia que funciona muito bem e é uma estratégia que o seu corpo vai direcionar para você. Com isso, você consegue consumir uma quantidade menor de calorias e fazer boas escolhas através desse processo todo, né, de você de repente levar alguma coisa da sua casa e esperar essa fome aparecer. Então é muito importante que vocês façam isso. E um outro ponto muito importante que é você identificar essa fome, que eu acho extremamente essencial, e identificar também se não é vontade de comer. São coisas completamente distintas, extremamente diferentes e que vão impactar no processo de emagrecimento. Então, identificar a fome através dessa estratégia de você identificar e entender qual que é o momento que você precisa se alimentar. E a vontade de comer ela é extremamente seletiva. Como que ela vai funcionar? A vontade de comer é aquela que você abre a geladeira e percebe que fica pensando no que comer. Ou então você fica selecionando alimentos específicos. Então, eu preciso agora comer uma fatia de bolo. Isso é vontade de comer. Então, a vontade de comer ela é diferente da fome. A fome ela é aquela coisa que você precisa, sabe? Comer alguma coisa que você comeria um tomate cortado no meio com um pouco de sal, porque você está morrendo de fome. Isso é fome. A vontade de comer ela vai ser muito seletiva e vai dificultar o processo de emagrecimento porque você vai ficar selecionando aqueles alimentos que você quer. Então, eu sempre falo, para identificar a fome, identifica através desse roncar do estômago, né, do estômago vazio, e também observando se você não está com vontade de comer ao invés de fome. Isso faz toda a diferença, isso muda todo o seu processo de emagrecimento e vai fazer com que você tenha resultados muito expressivos junto com o protocolo todo, junto com essa estratégia de 7 dias que eu coloquei aqui, tá bom? Um beijo, qualquer dúvida coloquem aqui embaixo.